Atos capítulo 2, acharam aí, né? Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Até aí tá bom, olha para cá, o restante eu vou explicando durante a mensagem aqui. Eu sei que se você ler justamente até esse pedaço que eu li aqui, é margem para uma interpretação bem equivocada, bem equivocada. Tanto é que vocês vão ver depois que apenas a leitura, por si só, do texto é autoexplicativa. Como eu falei, vou falar especificamente hoje só sobre o dom de línguas, e eu quero, com maior respeito aos nossos irmãos pentecostais, falar que eu discordo deles nesse ponto. Eu vou tentar ser o mais claro possível em relação a esse assunto. Você sabe, né, nós temos umas diferenças aí bem básicas para os nossos irmãos pentecostais. Nós não temos pastora, o nosso culto, via de regra, é um pouco diferente, né? Não tem algumas coisas que eles colocam. Mas, independente disso, são os nossos irmãos, vão estar conosco no mesmo céu, e nós só temos divergências teológicas, e essa é uma divergência teológica importante, por isso que eu vou falar sobre ela. A história do pentecostalismo, ela começa em 1906, na rua Azusa, e ali eles consideram que de fato começou a existir um reavivamento. Muitos pentecostais, eles não dizem que é avivamento. Avivamento foi em Atos capítulo 2, como nós lemos. Todas as ondas do Espírito Santo, segundo eles, que vieram depois, chama-se reavivamento. Ou seja, remontaram, foram, né, aquilo que tinha acontecido exatamente aqui em Atos capítulo 2. E, como eu falei, as manifestações ali do Espírito Santo, segundo os nossos irmãos pentecostais, são muitas. Eu vou me deter apenas nessa daqui. Não vou entrar no mérito daquelas pessoas rodopiando no culto, girando, caindo, rindo, essas coisas eu não vou. Até mesmo porque a Escritura diz que nós devemos andar no Espírito, não cair no Espírito. Então, eu vou me deter apenas em relação ao dom de línguas, que, segundo os nossos irmãos pentecostais, é a evidência de que você tem o Espírito Santo, é que você fala em outras línguas. Quais línguas? Segundo eles, é aquelas sílabas desconexas que, né, não se juntam. Para ser redundante, né? Desconexo que não se junta. Eles dizem que essa é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo ou foi batizado com o Espírito Santo. Eu também não entrarei no mérito se o dom de língua cessou ou não cessou, porque há esse embate aí no meio teológico também, né? Eu só vou mostrar aqui para você que, depois de todos os argumentos que eu der, o que eu posteriormente ouvirei, porque eu sempre ouço quando eu falo sobre esse assunto, é o seguinte: pastor, mas e a minha experiência? O que eu senti? O que eu passei? Então as experiências de fato são diversas, você também já deve ter ouvido várias. Eu quero deixar bem claro que eu não quero julgar experiências, nem posso fazer isso. Não irei e não posso fazer isso. Todavia, você deve se lembrar de que experiência não é base doutrinária. Porque experiência, cada um tem a sua, e se cada um tem a sua, e você faz uma base doutrinária em cima da sua experiência, porque tem pessoas que infelizmente são assim: o culto foi cheio do poder de Deus, por quê? Eu chorei. E então, ele acha que Deus só se manifesta de forma poderosa quando há choro. Deus falou comigo na oração porque eu chorei. Gente, eu particularmente, raramente choro. Então eu não posso fazer uma doutrina com base nisso. Olha, eu choro quando eu oro de 3 em 3 meses. Essa é a doutrina. Ou você chora toda vez que ora, ou você nunca chora. Então, as experiências não são bases doutrinárias. Portanto, a não ser que os nossos irmãos pentecostais me convençam pela razão e pela Escritura, eu continuarei com o mesmo posicionamento depois deste sermão. Mas também estou disposto a ouvir o contraditório e constantemente faço isso. Se eu for convencido pela razão e através da Escritura, eu mudo de opinião sem problema nenhuma. Do contrário, continuarei pensando da mesma forma. Martim Lutero, ele disse assim certa vez: qualquer ensinamento
que não se enquadra na Escritura deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagres todos os dias. Isso aqui de fato é uma verdade. Qualquer ensinamento deve ser colocado à prova segundo a luz da Bíblia. Não segundo o que você entendeu, não segundo o que você acha, não segundo o que a maioria diz. Porque às vezes é isso que acontece. Mas quase todos tiveram a mesma experiência, queridos. Se não tem base doutrinária, nós continuamos com a Escritura. Eu quero passar alguns princípios então. Põe ali o primeiro, por favor. Primeiro, o dom de línguas era um sinal divino. Aqui estava acontecendo a festa de Pentecostes. Era uma festa onde todas as pessoas que não moravam em Jerusalém eram obrigadas a irem a essa festa. Todos os judeus que estavam espalhados pelas regiões, eles tinham 3 festas das quais eles iam e participavam, e uma delas era a festa de Pentecoste. E se você for honesto com o texto, você não precisa ser teólogo, precisa ser honesto. Saber o básico de português. Não precisa também ser formado em letras. E você ler o capítulo de forma corrida, você vai ver que, aqui no versículo 4, como nós lemos, e línguas foram distribuídas entre eles, e a partir do versículo 5, o texto é autoexplicativo. Ele vai dizer que essas línguas que foram distribuídas entre eles eram idiomas aos quais os discípulos receberam de forma sobrenatural para anunciar o Evangelho. Fica claro o texto, eu vou mostrar ali para vocês. E este era o objetivo também, né? Havia uma profecia em Joel, capítulo 2, onde Joel dizia assim: haverá um dia em que o Senhor derramará o teu espírito sobre toda a carne. E então, neste texto de Atos 2, você vai ver Pedro explicando exatamente isso. Aquilo que Joel tinha profetizado acaba de se cumprir aqui. E qual que era o objetivo deste dom? Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, vai dizer assim: os que haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele respondeu: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui Jesus, um dos seus últimos discursos antes de ser assunto aos céus, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Com qual objetivo? E sereis minhas testemunhas. Jerusalém, local. Depois ele diz: Judeia, cidade, estado, era mais ou menos isso. Judeia, Samaria e depois os confins da terra. O objetivo, serem minhas testemunhas. É só você, meu irmão, analisar de forma lógica o texto. Os discípulos, eles receberam a mensagem do Evangelho e eles precisavam divulgar essa mensagem. E havia uma urgência, vocês precisam levar o Evangelho a todos os cantos, a todos os idiomas. A pergunta era: como faremos isso? Eles sabiam falar mal e mal o idioma deles, e então, por conta dessa necessidade, houve-se a necessidade do milagre. Então Deus os capacita de forma sobrenatural, sem fazer cursinho, a falar outros idiomas e levar o Evangelho para todos os cantos. E aqui nós lemos, olha, um som como de um vento e línguas como de fogo. Não diz que eram línguas de fogo, porque via de regra, principalmente em pinturas, em artigos pentecostais, né, parece que a língua de fato lambendo todo mundo lá, umas línguas de fogo. Não, é apenas um comparativo. E olha como que fica fácil de entender o texto. Olha o versículo 5. Atos 2, versículo 5. Eu não vou forçar a interpretação nenhuma, vou apenas ler o texto. Atos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Lembrando, o versículo 4 termina assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Daí no versículo 5 começa a explicação. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós os ouve falar na nossa própria língua materna? Queridos, qual é a sua língua materna? Português.
Então aqueles homens que tinham vindo de todas as regiões, eles dizem assim: como? Como pode esses galileus, que nunca saíram aqui, desse lugarzinho, como nós conseguimos ouvir eles falando em nossa própria língua materna? Qual língua materna? Depois, a partir do versículo 9, ele começa a explicar quais eram essas pessoas que estavam em Jerusalém. Olha o que diz o versículo 9. Somos partos, era uma região, né, ali um país à parte. Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, romanos, aqui residentes, tanto judeus como convertidos, cretenses, árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua materna. Precisa, de fato, interpretação para entender isso aqui, queridos? Nós estamos ouvindo esses galileus falarem na nossa própria língua materna. E então começa a dizer, cada pessoa de região diferente, que estavam ali com idiomas diferentes. Então, foi por isso que aqueles homens ficaram espantados. Nós sabemos, eles não têm a capacidade de falar talvez o próprio idioma, mas nós estamos ouvindo falar igualzinho a nós, na nossa própria língua. Então, daí vem o espanto daqueles homens. Como nós os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossa própria língua. E repare, o objetivo é um só, que tinha em Atos capítulo 1, verso 6, serem testemunhas do quê? Para testemunharem as grandezas do Senhor. Então, fica evidente que o dom de língua pentecostal por quê? Da festa de Pentecoste, fica claro, o dom de língua pentecostal eram idiomas de outras nações. Lembra? Copa do Mundo no Brasil foi em 2014? Foi, né? Foi. 2014 veio gente de tudo que é lugar do mundo para o nosso país. É mais ou menos isso. E então está vendo nós aqui do interior de São Paulo. Daqui a pouco o mundo nada começa a falar francês, inglês, aramaico, e as pessoas ficavam espantadas. Como assim? Esse pessoal que nunca saiu de Pinda. E nós ouvimos falar as grandezas de Deus em nosso próprio idioma. Por isso que esses homens ficaram espantados. Segundo, o dom de línguas, posteriormente, tornou-se inferior em relação aos outros dons. Por que se tornou inferior? O contexto de Coríntios, Paulo vai explicar. O dom de línguas era algo maravilhoso. Só que ele era algo para ser usado extramuros. Em que sentido? Não era algo para ficar recluso aqui, a igreja de Deus. Deus capacitou aquelas pessoas para que elas pudessem sair. E então, levar o evangelho. Essa era a função do dom de línguas. Só que os coríntios, imaturos, por mais que Paulo os elogia, depois descasca-os, aqueles homens, aquelas pessoas daquela congregação começaram a usar o dom que Deus tinha dado apenas dentro da igreja. Por isso que ele começa a se tornar inferior em relação aos outros dons. Em 1 Coríntios 12, eu vou colocar, você vai ler bastante Bíblia hoje. Vamos lá, vai, 1 Coríntios 12, não desmarca aí. Só põe lá comigo, 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho para frente aí. Olha, abrindo 11 já. Vai, 1 Coríntios capítulo 12. Deixa aberto aí. O contexto aqui de 1 Coríntios é como o dom começou a ser usado apenas dentro da igreja, ele acabou virando sinal de espiritualidade. O povo dentro da igreja queria mostrar um para o outro. Olha como que você falar, esse, aquele. Esse é todo o contexto, Coríntios 12, 13 e 14. Essa era a situação da igreja. Só que Paulo, ele faz assim. Ele primeiro começa elogiando a igreja, diz, olha, a igreja de vocês não falta nenhum dom. Todavia, vocês mesmo sendo cheios dos dons de Deus, vocês se tornaram crianças, se tornaram imaturos. Por quê? Daí Paulo começa a reclamar. A divisão entre vocês. Vocês ficam dizendo aí, olha, nós somos de Paulo, nós de Apolo, nós de Cefas, que é Pedro, né? E nós somos de Cristo. Tinha grupinho, panelinha dentro da igreja. Traduzindo hoje, né, para ficar mais fácil, panelinha dentro da igreja. Só que daí então, o pecado daquele povo começa a aumentar. Paulo diz, vocês toleram promiscuidade. Era nessa igreja aqui que não faltava nenhum dom, que teve aquele caso de um filho sair com a mulher do pai. Uma tradução mais
branda diz que de fato era madrasta, mas eu já vi alguns tradutores dizendo que era mãe mesmo. Mas vamos ficar aí, ser benigno, madrasta. Menos pior, né? Na igreja de Corinto havia isso. Eles sacrificavam as coisas aos ídolos. A ceia deles era uma cumilança absurda, ninguém esperava aquele que tinha mais necessidade, mas servia comida, o povo saía igual festa no centro de São Paulo, quando faz aquele bolo da cidade, sabe? Já viu? Um telejornal, que horrível que é. Bolo, 440 metros, pode comer. Acabou o bolo. Assim era o povo de Corinto. Então, no capítulo 12, Paulo começa a falar de como eles usavam mal o dom. E olha o que vai dizer no versículo 27, 1 Coríntios 12, verso 27. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Paulo ele começa a dizer assim: a igreja é o corpo de Cristo. E então ele vem o capítulo todo explicando. Você não vê um corpo apenas com um olho, apenas com cabeça, apenas com ouvido. Há espaço para todas essas coisas. Mas, acho que eu coloquei ali, põe para frente, Samuel. Talvez a figura que me veio à mente foi essa daqui, né? Os eucatônqueros da mitologia grega. Para os coríntios era mais ou menos assim o corpo de Cristo. Era sua cabeça. Por quê? Porque todos tinham que ter o mesmo dom. Não é isso que nós vemos no meio pentecostal hoje? No meio pentecostal, independente do seu dom, você tem que falar em línguas. Independente, você pode ser o que você quiser, mas esse aqui é o básico, né? Você precisa pelo menos ter esse básico aqui. Você consegue imaginar uma igreja só com pastor? Se só tem pastor, quem que é ovelha? Ou se só tem ovelha, quem é o pastor? Mas o pentecostalismo, eles sempre dizem, todos precisam falar em línguas. E Paulo deixa claro, falam todos em línguas. São todos apóstolos. Todos interpretam. Todos têm o dom de curar. Óbvio que não. Porque senão seria uma coisa chata. Por isso que é importante, né? Cada um faz alguma coisa. Não há como ser todos os dons. Todavia também não há como alguém, apenas uma pessoa, ter todos. E repare que no versículo 30 ele começa a dizer que o dom de línguas ele é colocado por último. E com objetivo. Por quê? Como ele virou sinal de espiritualidade, Paulo coloca ele lá como último da relação. Como último da relação. Isso não foi de forma acidental, mas de forma proposital. Porque estava sendo usado fora do contexto de Atos 2. Qual era o contexto de Atos? Testemunhar a respeito de Cristo e levar o evangelho a todas as nações. A partir do momento que você sai deste foco, o dom começa a se tornar insuficiente, obsoleto e não tem o porquê mais. Não tem porquê mais usá-lo. Era para ter testemunho dos gentios e apenas virou um sinal de espiritualidade. Irmãos, seja sincero, eu pelo menos ouvi do meio pentecostal. Toda vez uma irmã falar comigo, toda vez. Ô Rafael, tudo bem? Tudo bem? Está firme na igreja? Estou firme, graças a Deus. Sei quanto tempo já falo em línguas? Não. Ah, você precisa se converter direito, hein? Eu ficava acusado, né? E como assim? Daí passava um tempo, tá firme? Estou firme, já falo em línguas. Não, eu comecei a ficar triste já. Falei, gente do céu, não sou crente em nada. Ah, tem que ter esse negócio. Você reparou que isso às vezes gera até uma pressão na pessoa, e a pessoa fica acusada. Ela pensa que, não, na pior das hipóteses, eu sou crente, mas sou um crente classe B, né? Não sou crente igual lá os tops, né? Sou um crente classe B. Pastor, mas a Escritura diz que se for interpretado, pode. Isso é verdade. Se for interpretado, se tiver quem interprete, então nós teremos 2 dons fazendo a função de um, né? As línguas e a interpretação para que a igreja seja edificada. O que seria o dom de línguas hoje, segundo Atos e segundo essa aplicação? Seria como se tivesse um estrangeiro aqui em nossa igreja. Vamos colocar que tem alguém de língua inglesa. E ele não entende nada de português.
Então era necessário como se fosse aquelas pregações simultâneas, sabe? Onde eu falo, olha, Deus é com vocês, e o cara do lado vem aqui, Deus é com vocês, só que na língua da pessoa que está ali. Essa seria a aplicação. Terceiro, não existe 2 dons de línguas. Esse é um outro artifício que os nossos irmãos pentecostais usam, e eu já ouvi isso de muitos amigos. Quando você mostra claramente que Atos 2 são idiomas, eles pulam para Coríntios e dizem assim, não, mas ali é um outro dom. Existem 2 dons de línguas. E eu sempre retruco da seguinte maneira. Se existem 2 dons de línguas, seria necessário que em algum outro lugar da Escritura também tivesse uma explicação para esse segundo dom. Mas não há. Apenas Atos 2 é onde dá a doutrina do dom de línguas. E, além do mais, se tivesse outro dom, o que a Escritura não cita, como provar que esse outro dom são essas línguas dos anjos que eles dizem, essas sílabas desconexas? Não tem nenhuma explicação palpável para isso. Se o dom de línguas de 1 Coríntios fosse diferente, teria que ter uma explicação. Mas olha que interessante. Põe, por favor. Tanto em Atos 2 como em 1 Coríntios 14, a palavra traduzida por língua é glossa. O significado básico é o seguinte: língua como membro do corpo, órgão de fala, e idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas. Só que eu sei que eles pegam essa tradução do dicionário grego, usada por um grupo particular de pessoas, e eles dizem que eles são esse grupo particular. Assim como nós temos o grupo particular de brasileiros que falam português, de americanos que falam inglês, eles dizem que é um grupo particular, mas não é esse o sentido. Só que você pode dizer assim, pastor, mas calma aí, 1 Coríntios 13, Paulo ainda vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aquele que fala em línguas, fala em mistério, eu vou mostrar para você já, fala a Deus e não a homens. Como explicar essas coisas? Como eu falei, qual era o problema da igreja de Corinto? A igreja de Corinto, eles estavam usando o dom que Deus tinha dado de uma forma errada. E então Paulo, ele pega 1 Coríntios 12, termina falando sobre o mau uso dos dons, e então em 1 Coríntios 13, um capítulo bem curto, que é usado às vezes em muitos casamentos, aquele capítulo sobre o amor. Paulo diz, o problema de vocês é a falta de amor. Vocês estão preocupados apenas em demonstrar a espiritualidade de vocês. Estão esquecendo de amar o próximo, de se importar com o próximo, de pensar no bem do próximo, de se sacrificar em prol do próximo. Por isso que ele gasta um capítulo ali no meio justamente para falar a respeito do amor. Agora, a ligação de outro dom, põe ali 1 Coríntios 13, por favor. De outro dom, vai aparecer certinho ali? Ah, vai. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, você pode ser o cara mais espiritualizado do mundo, se você não tem amor, você não é nada. E repare que o que Paulo diz. Ele, em nenhum outro lugar da Escritura, você vai ver essa menção de língua dos anjos como essas sílabas desconexas. Em nenhum outro lugar. Isso é fato. Agora, Paulo, ele diz que aqui, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, como provar de forma empírica que esta língua que eles falam é a língua dos anjos? Porque você sabe, o dom de línguas é um sinal. E um sinal, ele é verificável. É por isso que os milagres que Jesus fez eram todos verificáveis. Era um leproso que foi curado, ele tinha lepra, estava lá. Ele falava assim, vá ao sacerdote e ofereça a oferta da sua vida. Então ele ia ao sacerdote, o sacerdote sabia se era leproso e voltou curado. O cego era a mesma coisa. Jesus curava o cego, as pessoas estavam ali. Não, nós conhecemos. Chamavam os pais do rapaz, lembra João 9? Não, ele era cego mesmo. Então, os milagres, os sinais de Jesus eram algo verificável. Aqui não tem como eu e você confirmarmos que essas línguas aqui que Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que é esse idioma? Não tem como ser algo empírico. E se formos honestos, o texto Paulo está usando uma hipérbole, uma figura de linguagem de exagero. Olha o que Paulo começa dizendo no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Língua dos homens é possível? Sim. A língua dos anjos, ele não diz em lugar nenhum. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, ou seja, não vai adiantar nada. Depois do verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, isso é possível? É possível. Estava aqui na relação de dons que nós lemos.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar, algo possível. Depois ele diz, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. É possível? Alguém que conheça todo o mistério, toda a ciência, tenha toda a sabedoria? Não, não é possível. Então Paulo, ele cita algo possível e uma hipérbole. Depois ele cita algo possível e outra hipérbole. Para mostrar, olha, ainda que tivesse, e a expressão ainda é clara, né? Ainda que tivesse essa possibilidade, ele não diz que é algo certeiro. De onde vem a base pentecostal para afirmar que esta língua dos anjos são essas sílabas? Paulo vai respondendo, 1 Coríntios 14, versículo 1. Dá uma página para frente aí. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 14, verso 1. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ele já está deixando claro aqui, ó, a dica, a profecia, que é alguém falar algo da parte de Deus. Esse é o principal. E as pessoas fazem o quê? Elas vão para o dom de línguas. Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala uma língua não fala a homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Guarda esse versículo, já vou explicar ele. Pois quem fala uma língua não fala a homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala em mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos de vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que haja intérprete para que a igreja receba edificação. E no verso 6 ele diz, ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, eu vou dar para você, não é a minha interpretação, é a interpretação da igreja reformada, pelo menos a maior parte dela. Paulo está dizendo aqui que não existe nenhum outro dom a não ser esse de Atos 2. Não existe nenhum outro. Então, como que nós explicamos isso daqui? Pois quem fala em uma língua fala a homens, não fala a homens, mas fala a Deus. A diferença aqui não está no dom, mas está em como se usa o dom. Esta é a diferença básica. Os discípulos falavam aramaico, um pouco de grego, e como eu disse, ali haviam pessoas de todas as nações. Ainda assim, Paulo diz, por conta de Pentecostes era necessário, por conta de Pentecostes não precisava de intérprete, porque aqueles homens já estavam falando no idioma daquelas pessoas. Agora, imagina o seguinte, como eles começaram a fazer, começaram a usar o dom de línguas dentro da igreja. Vamos colocar que Deus nos capacitasse aqui, né, de forma sobrenatural a cada um falar o seu idioma. Se eu venho pregar aqui em português e só tem vocês que eu sei que sabe o português bem sabido, não tem a mínima necessidade de eu falar em outro idioma, ainda que eu tenha este dom. Porque se você entende português, Paulo diz, eu prefiro falar naquilo que vocês entendem. Eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis a 10.000 em outras línguas. Porque qual que é o objetivo da profecia, da pregação? É edificação da igreja. Agora, como eu falei, imagine que eu esteja aqui no louvor, a gente cantando, e eu sei falar inglês. Não sei, não, meu inglês é bem ruimzinho. Teria algum problema enquanto os irmãos estão orando, eu orar em inglês? Não, nenhum. Poderia? Precisaria? Não. Se os irmãos estivessem orando e eu estivesse aqui, oh, I believe Jesus, my Savior, e começasse a falar, repeat for me, come on. Provavelmente poucos entenderiam. Repita comigo, Jesus, meu Salvador, eu creio em Jesus Cristo. Eu poderia orar só eu desse jeito? Poderia. Eu seria edificado? Óbvio que sim. Eu sei o que eu estou falando. Deus entenderia? Óbvio. Ele entende todas as línguas. E quem não sabe inglês? Você ia ficar viajando? Não é exatamente o que nós vemos acontecendo na maioria das igrejas pentecostais? Ainda que aquele idioma fosse um idioma de fato conhecido em outro lugar, qual a função sendo que outras pessoas não entendem? E para terminar, o quarto princípio é o seguinte, nós vemos a regulamentação do uso
do dom de línguas. 1 Coríntios 14, no versículo 9, Paulo vai dizer assim: é necessário que algo seja compreensível, as pessoas precisam compreender o que se fala. No verso 12, que seja para a edificação da igreja. No versículo 18, ele diz: olha, eu falo em língua mais que todos vocês. Paulo que não estava sendo arrogante, não, estava apenas falando a verdade. Era um missionário, sabia vários idiomas. Fala em língua mais que todos vocês. Pastor, o senhor acredita que hoje Deus pode dar esse dom? Óbvio que creio. Mas eu creio que se você fizer um cursinho de inglês também, já adianta o lado. Ainda mais se você quer ser missionário. Aprenda o idioma. O dom de línguas, ele devia ser usado com moderação. Vamos trazer para o contexto pentecostal. Eu não creio que essas sílabas desconexas aí, misterianda clovas, eu não acredito que isso seja a palavra de Deus. Meu irmão, eu não estou falando no sentido pejorativo, é porque é o que eu ouço constantemente, é o que eu aprendi. Eu aprendi. Não é no sentido pejorativo de forma alguma. Mas vamos colocar que essas línguas de fato fossem a língua dos anjos. Ainda assim, seria necessário no culto público regras. Por que regras? Olha o versículo 27 para a gente encerrar. 1 Coríntios 14, 27. Se alguém falar em uma língua, que fale somente 2, quando no muito 3. E um de cada vez, e que haja intérprete. Aqui você já acaba com a maioria dos cultos pentecostais. Se fosse esse dom de línguas, que fale 2, no muito 3, um de cada vez, e que haja intérprete. Sejam sinceros, é isso que nós vemos no culto dos nossos irmãos? Ou é todo mundo falando junto? Não é? Então, se fosse, ainda haveria regras. E no verso 28? Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, você tem o dom lá? Pô, fica falando só você. Deus vai entender. Se fosse esse dom. Se fosse esse dom, ainda teria regras. Deveria ser um de cada vez. Para quê? Para que a igreja fosse edificada. Depois, no verso 33, ele vai dizer assim: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como todas as igrejas dos santos. O culto não foi feito para ser uma confusão. Além do mais, a Escritura diz que o dom de línguas ele é um sinal para o incrédulo, não para os crentes. Versículo 39. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar, não proibais de falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Ainda que fosse esse dom, que a Escritura diz que o culto ele deve ter ordem, não deve parecer uma bagunça. Deve ter decência, deve ser algo em que a mente absorva, entenda, processe, compreenda. Como eu disse, eu não estou julgando a experiência de ninguém, porque a experiência das pessoas não servem como base doutrinária. Então, se você for estudar a fundo, você vai ver que não apenas religiões cristãs acreditam nesse tipo de sílabas desconexas. Religiões afros também. Várias delas. Carismáticos. Pastor, o senhor está falando que os nossos irmãos pentecostais são hereges? Não. Heresia é aquilo que fere o princípio da salvação. Eu não digo que eles são hereges. Eu digo que são ignorantes. Ignorantes, eu não estou falando no sentido pejorativo, pelo amor de Deus, me entenda, né? Devia ter usado outra palavra. Não são hereges, não são entendidos, talvez fique melhor. Não são entendidos. Não são sábios o suficiente para saber algo básico na Escritura. Porque o que é o ignorante? Né? Ignorante não é um xingamento, irmãos, de forma alguma. Se você falar para mim, pastor, o senhor entende mecânica? Eu digo, eu sou um ignorante. Abra o capô do carro, eu sei só onde é a bateria, onde põe água, onde põe óleo. Acabou. Ignorante. Só isso. Naquele assunto eu sou ignorante. Não significa que eu sou um burro, que eu não sirvo para nada. Então, quando eu digo que os nossos irmãos pentecostais eles não são hereges, mas são ignorantes, é apenas em relação a esse ponto da fé. E como eu disse, eu só creio que falta entendimento. Só creio que falta um pouco mais de estudo e sinceridade para com o texto. E além do mais, você reparou que o vocabulário dos anjos, segundo eles, é muito repetitivo. Você percebeu que é toda vez a mesma coisa? Todo que lugar que você vai é a mesma coisa. Não há uma diversidade.
igual nós vemos em idiomas, mas apenas a mesma coisa. Eu sei que muitos que falam essas línguas falam de coração. Falam de coração e creem que estão agradando a Deus. Como eu falei, eu não posso julgar o coração das pessoas. Uma vez eu vi uma irmã em lágrimas dizendo isso para mim: pastor, mas eu faço de coração. Eu disse: irmã, eu não duvido disso. Só que você deve também se lembrar que o seu coração é corrupto e enganoso. É isso que diz Jeremias. Nosso coração é assim. Então, melhor do que fazer algo de coração é fazer algo bíblico. Porque o nosso coração ele pode pegar alguns caminhos errados. Mas eu estou aqui apenas para expor a Escritura. Não quero discutir experiência. Por mais que as pessoas sempre me mandam, né? Eu estava no ônibus um dia e de repente aconteceu isso. Estava com uma criança e aconteceu isso. Tudo bem? A sua experiência se encaixa na Escritura? Se não se encaixa na Escritura, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque toda experiência deve se encaixar aqui. E eu quero com o maior respeito possível, né? Aqueles irmãos que posteriormente vão ouvir a mensagem, dizer, olha, que se você, depois de uma exposição simples dessa, eu não inventei nada, eu apenas li o texto, a aplicação que a Igreja Reformada dá. Se depois desse texto aqui você ainda continua achando que, não, a minha experiência é a minha experiência, eu vou continuar falando. Aí o problema é seu e Deus, eu não tenho mais nada a ver com isso. Agora, se você percebeu que, olha, talvez eu possa ter pegado um caminho errado, eu falo para você porque comigo foi assim. Comigo foi assim. Eu aprendi, vi alguém ensinando, literalmente. Lembro até hoje, lá em 2007, um irmão, vem aqui, vou ensinar você a falar em línguas. E ensinando ali, eu aprendendo, né, um aluno aplicado, né? Se você repetir, faz assim, assim, assado, você vai estar falando sozinho. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco eu falei, gente, consegui? Estou falando? Estou falando da minha experiência. Porque eu falando isso, o que os irmãos pentecostais vão dizer? Mas a sua experiência foi falsa. Mas quem disse que a sua foi verdadeira? Para dizer que a minha foi falsa. Você consegue ver por que não podemos colocar base em experiência? Só que depois eu comecei a ficar um pouco mais maduro na fé. E eu comecei a pensar, calma aí. O dom é algo que vem de Deus. Meu amigo me ensinou. Estranho, né? Então eu comecei a pensar, mas não pode, gente. Daí eu fui estudando, falei, gente, puxa, que vergonha, errei. E se você talvez seguiu pelo mesmo caminho que eu e percebeu o erro, eu aconselho a fazer a mesma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. Antes importa obedecer a Deus e ser fiel a Ele, do que fazer algo de coração. Porque aquilo que nós fazemos de coração, se não se encaixa na palavra, Deus não aceita. Amém, meus irmãos?